e minha irmã. Este vídeo estou gravando para me solidarizar com as famílias de 2 pastores que se suicidaram esta semana. Um em Minas Gerais, em Cornélio Procópio, e outro no Rio de Janeiro, em Araruama. Meus irmãos, ainda ontem eu recebi um texto, muito bonito por sinal. Recebi não, eu vi no Facebook e copiei o texto e publiquei no meu WhatsApp, falando da solidão de um cuidador de ovelhas, da solidão de um pastor. Mas falava o texto do verdadeiro pastor, daquele pastor que, como Jesus, dá a vida pelas suas ovelhas. Não daquele pastor que quer apenas a gordura, apenas a lã da ovelha, mas daquele pastor que se sacrifica, que tira do próprio bolso para ajudar, para servir a ovelha. Meu irmão, a vida de um pastor não é fácil. Muita gente queria estar lá, no lugar do pastor. Mas esteja lá para você ver. Muita gente diz, se fosse eu, faria diferente. Se fosse comigo, resolveria diferente. Se fosse comigo, eu faria assim, assim ou assado. Mas meu irmão, minha irmã, você não sabe das dores de um pastor. Porque um verdadeiro pastor, principalmente nos dias atuais, passa por muitas privações, passa por muitas angústias, passa por muitas necessidades, passa por muitos caminhos que muitos não passam e passa sozinho. Meu irmão, o pastor aconselha quando você briga com a sua esposa ou com o seu esposo. O pastor é que aconselha, que toma as dores quando alguém tem um filho nas drogas. O pastor é quem arruma lá uma casa de recuperação para o indivíduo ficar. O pastor geralmente é aquele que vai na casa da ovelha e muitas vezes tira da sua própria despensa para servir a sua ovelha, para que a sua ovelha não passe necessidade. O verdadeiro pastor é aquele que sente a dor das suas ovelhas, é aquele que sente a dor da sua igreja. E então, meu irmão, muitas vezes, quando este mesmo pastor, quando este mesmo servidor, quando este mesmo provedor precisa, se entristece, quando ele se angustia, quando ele se desespera, quando ele fica numa situação difícil, não tem ninguém. Não tem ninguém. Absolutamente ninguém para contar. Quantas vezes o pastor empresta o seu ombro para a sua ovelha chorar? Quantas vezes o pastor empresta o seu ouvido para a sua ovelha desabafar, falar dos seus problemas, falar dos próprios problemas? Mas quando é a vez do pastor, ninguém o ouve. Geralmente ele fica sozinho, ele com a sua esposa. E muitas vezes ele com ele, porque ele também não quer repartir o problema sacerdotal com a sua esposa, o peso do sacerdócio com a sua esposa. Muitas vezes o pastor quer preservar a sua família da enxurrada de problemas dos outros que trazem para ele, e ele preserva a sua família e vai somando tudo aquilo dentro de si. E muitas vezes o pastor se angustia, se desespera, porque não consegue resolver o seu problema. Enquanto você deita, dorme, passeia, fica tranquilo, seu pastor está lá. Como que eu vou resolver? Como que eu vou ajudar? O que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? Muitas vezes seu pastor almoça em pé com o prato na mão para poder sair para ir lá te atender. Muitas vezes ele nem almoça, ele nem janta.
Muitas vezes ele tira, como eu já disse, do próprio bolso para pagar aí o táxi, o remédio, a mistura, o gás, o arroz, o feijão. Muitas vezes você chega na casa do seu pastor, ele não te oferece almoço, não porque ele seja soberbo, é porque não tinha. Porque o último óleo, o último arroz que tinha, ele te deu. É, meu irmão. É, minha irmã. Quando eu vejo esse tipo de coisas, esse tipo de atitude da parte de pastores, acredite, é porque eles estavam num ponto que eles mesmos não podiam mais suportar. Talvez eles não tivessem com quem desabafar como você tem, não tivessem um ombro para chorar como você tem. Você pode até dizer para mim assim: chore aos pés do Senhor. Mas por que você, enquanto ovelha, não faz o mesmo? Muitas vezes, meu irmão, nós queremos um abraço, um ouvido emprestado. Muitas vezes nós queremos uma palavra de apoio, uma palavra de carinho. Muitas vezes não é nem dinheiro, mas é apoio, apoio moral, apoio sentimental, apoio humano, calor humano, mão na mão, meu irmão. Abraço verdadeiro, sabe? Palavras de incentivo do tipo: estamos juntos, mas estamos juntos de verdade, porque a maioria que diz estamos juntos e bate nas minhas costas não estão mais comigo. Meu irmão, minha irmã, é muito triste ficar sabendo, como eu fiquei sabendo hoje, da morte desses pastores. Mas eu peço ao Senhor que conforte os corações desses familiares, desses dois heróis, desses dois colunas, desses dois lutadores que partiram antecipadamente. E eu, embora a Bíblia diz que aquele que tira sua própria vida está condenado, eu não arrisco dizer o mesmo com respeito a eles, porque eram servos e estavam sozinhos. Cabe aí, meu irmão e minha irmã, uma reflexão. Quando Salomão disse que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, ele se referia a estas horas, em que nós vemos soldados feridos e mortos. Reflita, meu irmão, reflita, minha irmã, e aprenda assim como o seu pastor cuida de você. Aprenda a cuidar do seu pastor. Seja carinhoso com ele. Quando tiver problema, leve para ele. Sim, continue levando o seu problema para ele, porque ele vai te aconselhar. Mas, de vez em quando, pergunte para o seu pastor: pastor, o senhor está bem? Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, tem alimento lá na sua casa? Pastor, tem gás? Sua conta de água, de luz está em dia? Faça isso, meu irmão, porque ele é um cidadão, é um ser humano, igualzinho a você. E eu termino esse vídeo pedindo que Deus abençoe grandemente a vida de todos os pastores, de todos os obreiros, de todas as esposas de pastores. Que Deus abençoe a família daqueles pastores. Que Deus os conforte, dê o refrigério necessário. Em nome de Jesus. Fica aqui os meus sentimentos para esses familiares. No mais, meu irmão e minha irmã, reflita. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.